dia, meus amados irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Estamos de volta aqui à casa do Senhor para continuarmos esse compartilhamento da palavra de Deus, ainda nesse tempo de pandemia. Mas as coisas estão melhorando, né? Cremos assim, e logo estaremos retornando de forma presencial à casa do Senhor. Nós hoje vamos compartilhar com você um tema muito importante, que é algo que envolve a segunda vinda do Senhor Jesus. Terminamos a nossa revista, então vamos trazer para vocês aqui alguns estudos, muito importantes, bem temáticos, conforme o nosso momento, tá? Então hoje vamos falar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o tema 3 considerações pré-segunda vinda. Quero convidar você a lermos o texto de Mateus, depois faremos uma oração. Mateus capítulo 24, somente o verso 12 e o verso 13, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O verso 14 eu não vou comentar, vai falar sobre a pregação do Evangelho pelo mundo. Vou abordar apenas o verso 12 e o verso 13, no sentido de tratarmos algumas situações mais internas, tá? Mais internas. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê discernimento, direcionamento, para entendermos a palavra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esta manhã, ó Deus, pela tua misericórdia que se renovou, pela graça de estarmos aqui, ó Deus, reunidos em torno da tua palavra e procurando aprender e crescer mais no teu conhecimento. Nos abençoa, Deus, fala ao coração também do teu povo em casa, abençoando cada família. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, eu acredito que o tema segunda vinda de Jesus tem sido um dos assuntos mais comentados nesse tempo de pandemia, visto que a pandemia, conforme Lucas, ela também faz parte dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. E quando nós pensamos assim em sinais, eu tenho certeza que estamos muito estarrecidos, porque os sinais, eles estão acontecendo em todo o mundo, e assim acontecendo em uma velocidade muito rápida. Então, semana para semana, você já ouve, já assiste um jornal, já vê uma notícia abordando algum evento que acontece no mundo, e aí automaticamente você já liga aquele evento com a palavra de Deus e pensa, isso faz parte dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção, como eu disse, para algumas considerações, alguns sinais internos, tá? Então não vai ser externo, internos, porque os externos, conforme Jesus já trabalha aí desde o versículo 3 de Mateus 24, então você já vê que Jesus aborda, por exemplo, aqui, guerras, rumores de guerras, a falar sobre fome, terremotos. Então ele já deixa claro alguns sinais externos e que facilmente você consegue perceber. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 sinais, que eu vou chamar de 3 considerações, que são internas, tá? Que atinge cada um de nós. Então nós precisamos perceber o que está acontecendo. E é importante observar isso, que acontece perto de nós, dentro de nós. Porque quando você olha um sinal externo,
ele pode nem te alcançar, né? A não ser a pandemia, que tem sido uma coisa mais universal, né? Mais global, mas o terremoto, né? Maremoto, guerras, rumores de guerras, geralmente não chega perto da gente, né? Você ouve falar aconteceu em outro país. Mas quando você pensa nos sinais internos e considera isto, então você percebe que há uma necessidade maior, né, de nos preocuparmos com isto, porque já é algo que atinge diretamente a cada um de nós. E aí no versículo 12, na parte A, a primeira parte, Jesus fala, olha, e por se multiplicar a iniquidade. Eu queria abordar primeiro essa parte, que é, então, a primeira consideração que faremos é a questão do crescimento do pecado, tá? Então, a iniquidade vai crescendo. E observe que Jesus, ele usa uma expressão maior do que um simples crescimento, né? Ele fala de multiplicação, então é algo mais abrangente. Então, o pecado ele vai crescer, né, muito mais, de forma muito mais rápida no decorrer aí dos tempos, dos dias. Então, observe que Jesus ele traz o assunto, como eu disse, para dentro de nós, perto de nós, porque o pecado, né, faz parte da nossa vida, né, todos nós pecamos. Se alguém disser que não é pecador, né, é mentiroso, faz de Deus mentiroso também, conforme João muito bem explica na sua primeira carta. Então todos nós somos pecadores, mesmo salvos pela graça, ainda lidamos com esse problema, né? Não estamos inteiramente livres do pecado. Então o pecado ainda permanece no mundo, ainda temos essa natureza pecaminosa, essa luta contra o pecado, contra as obras da carne. Então é algo assim muito constante. Então é um problema muito próximo a nós e consideravelmente dentro de nós. Mas então, meu amado irmão, o que é a iniquidade, o que nós chamamos de pecado? Sabemos que iniquidade, pecado, é falta de lei, né? É transgressão desses princípios, desses valores que o Senhor Deus deixou para nós, e aí deixou para toda a criação, toda a criatura, que são princípios, né? Princípios morais regulatórios. Então, princípios, valores que norteiam, né, os nossos relacionamentos, a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso caráter, ou seja, toda a nossa vida. Então são princípios regulatórios, morais. Então quando eu quebro, né, esses princípios, essas ordenanças de Deus, essa lei de Deus, então eu estou cometendo uma iniquidade, um pecado. Então isso vem crescendo, né, dia após dia. Você sabe muito bem dessa verdade. Agora, o pior que acontece, meu querido, em relação à multiplicação da iniquidade, é que ela é um estado mental e legal. Ou seja, vou explicar para você. Primeiro, por que ele é mental? Porque a pessoa, de forma consciente, ela rejeita os princípios ordenados por Deus e ela dá lugar ao erro. Então o pecado, o erro, né, a rejeição ao Senhor Deus, a sua palavra, tudo isso vai crescendo dentro da pessoa, na mente da pessoa, né, e vai influenciando de forma abrangente a pessoa e aqueles que estão ao seu redor, principalmente quando você vai para a mídia. Então a mídia é global, ela tem uma forte influência, né? E se ela for contra os princípios de Deus, contrário às ordenanças de Deus, então o pecado vai se multiplicar ainda mais pelos meios midiáticos, pelos meios de comunicação.
Então isso é consciente, né? A pessoa sabe o que é uma coisa certa, o que é uma coisa errada, ela sabe o que é o princípio de Deus e que não é. Então conscientemente ela vai errar. E o pior de tudo é a questão legal, como nós dissemos. Por quê? Porque o pecado hoje ele vem se tornando praticamente uma norma, né? Não é mais apenas normal, mas uma norma. Então nós vivemos um liberalismo, né? Então tudo é praticamente permitido, e se você se levanta contra, né, algum fato que você acha que é pecado, que é um erro, então aí você certamente vai ser processado por isso, tá? Então é o famoso relativismo. Cada um age, pensa como quer, e o que ele acha que está certo, e ninguém vai interferir. É direito dele, e nós não estamos aqui, né, para condenar ninguém, julgar ninguém. Nós estamos apenas explicando o que é o pecado, né, dentro da Escritura. Agora, a pessoa, ela obedece a Deus se ela quiser obedecer. Se ela conscientemente quer continuar no erro, a vida é dela, né? Ninguém é juiz sobre ela, apenas o Senhor Deus. Mas um dia, essa pessoa vai morrer e ela vai prestar contas a Deus. Isso é mais do que certo, tá? E não adianta correr, não adianta chorar, não tem jeito. Vai ter um encontro com o Senhor Deus e vai ter que prestar contas mesmo. Então Jesus diz que o pecado ele vem crescendo, a iniquidade ela se multiplica. A segunda consideração que ele faz aí é essa aqui: o amor se esfriará de quase todos, querido. Naturalmente, se o pecado cresce, o amor diminui, lógico, né? Diz o salmista que um abismo chama o outro abismo. Lógico, então por que você vê hoje tanta violência entre as famílias, tanto feminicídio, tanto filho se voltando contra pai ou pai contra filho? Então uma guerra exposta entre as famílias. Por quê? Porque aquele amor conjugal, aquele amor paternal, aquele amor filial, entendeu? Aquele amor que fazia parte, né, das famílias, hoje vai se esfriando, vai se perdendo. Por quê? Porque o pecado, né, tomou o lugar desse amor, querido. E outro grande problema é porque esse amor aqui, né, no original, ele é o ágape, que nós também conhecemos, né? O amor que tem a sua referência no amor de Deus. Então, por que esse amor ágape, que é esse amor a Deus, esse amor ao próximo, esse amor a mim mesmo, esse amor, né, determinado por Jesus ali no resumo da lei, por que ele vai se esfriando? Então, porque o pecado cresce e o problema nesse pecado aqui, meu amado irmão, é a questão desse amor. Ou seja, as pessoas, elas deixam o amor ágape, né, que é esse amor de renúncia do relacionamento, e dá lugar ao amor eros, né, que vem de onde vem o erotismo. Então você pode ver que hoje o que cresce na sociedade é o amor eros, e isso você vê por meio da pornografia, por meio do adultério, por meio da pedofilia. Então você pode ver que tudo se resume a sexo, tudo. É um comercial de TV, é um filme, é uma conversa. Então tudo está relacionado ao desejo sexual do homem e da mulher. Então esse tipo de amor eros, ele vai crescendo e automaticamente o amor ágape vai se esfriando, né? Então você perde o respeito, você perde o carinho, você perde o cuidado pelo outro, né? Às vezes o outro não passa de um simples objeto, né? Ninguém é responsável pelo outro, e aí nós vamos caminhando do jeito que estamos vendo aí, né? O crescimento da violência, uma destruição da família, isso está escancarado diante de nós. Este amor,
o amor ágape, ele é um amor muito importante, querido. E não é um amor assim, afirmado apenas por Jesus no Novo Testamento. Ele é um amor que já tem a sua base lá no Velho Testamento, tá? Então, entre os profetas, quando eles pregavam o amor de Deus por Israel, era um amor que tinha como base a eleição, né, e a aliança. Então, aqueles que Deus escolheu, a aliança que Deus fez com eles, né, com seus filhos. Então, essa aliança, ela tem por base essa eleição que Deus faz, e tudo Deus fez por amor dele, né, aos seus escolhidos. Então, desde o Velho Testamento você já tem a base do amor ágape. E aí o Novo Testamento ele vai esclarecer, né, mais ainda as características desse amor ágape. Então, dizendo para nós que ele é um amor muito trabalhado, tratado na reciprocidade. Por isso que Deus fala, já que Deus nos ama, ele diz, então ame também ao Senhor Deus, ame ao seu próximo e ame a você mesmo. Então você imagina, meu amado irmão, né, se as pessoas, né, vamos pensar assim, sem pensar em termos de salvação, mas se pensar em termos de relacionamento e começar a aplicar o amor ágape, então imagina só, o sujeito aprendendo a amar a Deus, aprendendo a amar a si mesmo, aprendendo a amar ao próximo. Meu querido, né? Os relacionamentos eles serão restaurados e não destruídos, como a gente percebe por aí. Agora, o grande perigo em este amor ágape se esfriar é que outras coisas, né, vão tomando o lugar dele, e aí o amor do homem, que não vai ser o ágape, né, é um amor que vai ser direcionado a fins errados. Por exemplo, João 3,19, ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que verdade. Ainda em João 12,43, ele diz que os homens eles amaram mais a glória humana, a fama, a exposição gloriosa. Então eles amam muito a glória. E a 2 Timóteo 4,10, falando sobre Demas, diz que ele amou o presente século. Então esse é o tipo de amor, né, que vai tomando lugar do ágape, né? Aquele amor voltado então para o mundo, para a glória do mundo, um amor também às trevas. O Dicionário Internacional de Teologia diz que quando o ágape está em crescimento, fica evidente em nós os conceitos de fé, justiça e graça, que tem um ponto único de origem, Deus somente. E o nosso querido reverendo Hernandes, ele vê o esfriamento aqui da seguinte forma: pessoas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. O amor ágape nos leva ao inverso, amar as pessoas e usar as coisas. Então, querido, esse é o segundo, né, a segunda consideração em relação à volta de Jesus, é o esfriamento do amor ágape, o crescimento desse amor o crescimento desse amor material pelas coisas, né, desprezando as pessoas. A terceira consideração que ele faz, aí no verso 13, que é a questão da perseverança, a necessidade da perseverança. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, observe que diante do quadro escatológico que Jesus vem apresentando, né, o fim dos tempos, as últimas coisas que a escatologia estuda e ensina, Jesus aqui, ele faz um apelo, meu querido, individual. Então, quero chamar a sua atenção para isso. Ele fala, aquele, porém. Então, Jesus está conversando com os discípulos, né, trazendo essa abrangência sobre os sinais externos e internos,
Mas aí o apelo dele é individual. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então Jesus está falando dessa necessidade, dessa importância de sermos perseverantes, ou seja, de nos mantermos firmes na palavra de Deus, na fé no Senhor, na confiança de que tudo que Deus ensina a sua palavra é a verdade, não há outra. Então, quando você se mantém firme, confiando nessa palavra de Deus, querido, então você está sendo uma pessoa perseverante, você está sendo uma pessoa prudente, cuidadosa com aquilo que Deus colocou então para você. Então, agora, qual que é a importância da perseverança? Por que Jesus está falando sobre ela? E nós temos por todo o Novo Testamento várias orientações para que nós mantenhamos a nossa perseverança. Por quê, querido? Exatamente pelas dificuldades que nós passamos, pelas aflições que nós enfrentamos, e são aflições tanto no campo físico quanto no campo ideológico. Então, ou seja, nós perseveramos apesar de vivermos num mundo que tem rejeitado a Deus e a sua palavra, mas a gente não serve ao mundo, o mundo segue o caminho que ele quiser, e nós vamos seguir o caminho do Senhor, nós vamos perseverar na palavra dele. O escritor John Piper, ele diz o seguinte: o cristão precisa perseverar para não correr o risco de viver um crer em vão, um vir a Cristo sem amor por sua glória e ódio ao pecado. A perseverança é obra do Espírito Santo, mas a gente sabe muito bem que nós cooperamos com o Espírito Santo, cooperamos em obediência, cooperamos em santificação, cooperamos para que o fruto do Espírito seja produzido em nós, seja visto em nós, meus amados irmãos. Então, a gente vai vivendo conforme o Espírito Santo nos orienta, ou seja, nós somos orientados por Ele a nos manter firmes nessa verdade e andarmos também nessa verdade. Lá em 2 Pedro 1, verso 10 e 11, esse eu quero ler para você aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, ele fala assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, não é simplesmente dizer eu sou salvo e estou salvo para sempre, A gente crê na perseverança dos santos, crê na segurança da salvação, mas isso tem que ser confirmado, Então você tem que demonstrar que você realmente é uma pessoa eleita por Deus, uma pessoa que pertence ao Senhor Deus. Então você tem que cooperar, querido, sendo um cristão obediente, um cristão santificado, um cristão fiel, um cristão que dá um bom testemunho, um cristão que experimenta essa verdade de Deus, aplicando na sua vida todos os dias. Lembre-se que você e eu não somos pessoas robotizadas, A nossa vida cristã, ela não é mecânica, ela é dinâmica. Ou seja, meu amado irmão, o Espírito Santo, ele não vai ler a Bíblia para você. É importante a gente entender essa questão da perseverança, da nossa responsabilidade, em obedecermos a Deus, então, e sermos santos. Por quê? O Espírito Santo não vai ler a Bíblia para nós. O Espírito Santo não vai nos trazer à igreja. O Espírito Santo não vai trocar pilhas em nós como se fossem robotizados.
Ah, o crente agora está fraco, tem que trocar a pilha dele. Nada, né, querido? Então, você não é um robô, a sua vida cristã não é mecânica, você é um cristão dinâmico. Então, leia a Bíblia, ore, dê um bom testemunho, seja obediente, persevere, mesmo no meio de um mundo que tem andado contrário à palavra do Senhor Deus. Então, meu amado irmão, deixa eu te dar aqui alguns exemplos de perseverança, só para você ter uma ideia. Josué 14 diz que o povo perseverava em seguir ao Senhor. Atos 1,14 diz que os irmãos perseveravam na oração. Atos 2 perseveravam na doutrina, no partir do pão. Atos 13 perseveravam na graça. E assim vai. Então são exemplos para a gente também perseverar, tá? Muito bem, nós queremos concluir essa breve palavra, essa breve lição, então deixando para você essas 3 considerações pré-segunda vinda, tá? Então lembra que estamos falando de coisas internas, próximas a nós, e não aqueles sinais externos. Então lembre-se disso, tenha muito cuidado com o crescimento da iniquidade, do pecado. Tenha cuidado e perceba o esfriamento do amor. E terceiro, tenha-se cuidado, seja prudente e veja a necessidade da perseverança na sua vida. Portanto, meu amado irmão, trabalhe diariamente a santificação na sua vida para você vencer o pecado, para que o amor não esfrie na sua vida, para que você continue crescendo na graça do Senhor Jesus. Então busque sempre a santificação. Ame de forma genuína, como Cristo amou. Lembre-se que a boa teologia, o uso dos dons, o sacrifício pessoal, as boas obras não substituem e nem compram o amor. É só você ler 1 Coríntios 13 e Apocalipse 2. Então, olha bem, boa obra, sacrifício pessoal, dons, boa teologia, bom testemunho, isso é resultado desse amor a Deus, que você conhece pela salvação dele, tá? Mas não é mérito seu para ganhar a salvação. E terceiro, persevere, tá bom? Não desista, não desanime, não retroceda, não se preocupe demais com o mundo é assim mesmo, querido. Desde o pecado de Adão, é sempre assim. Já começou lá a violência com Caim, já cresceu, a imoralidade, isso desde o princípio, vai ser assim até o fim dos tempos. Então não fique preocupado, tá? Mantenha-se firme no meio desse mundo, de tudo que você está vendo, está ouvindo e está vivendo por aí. Então persevere na palavra de Deus, persevere na fé, persevere na esperança, persevere na espera da glória do Senhor Jesus, tá? Mantenha-se firme e você vai crescer muito com isso, vai ser muito abençoado por Deus. E aí você aproveita e dá um bom testemunho ao mundo, prega essa palavra, como diz o verso 14, tá? Prega a verdade, e quem quiser crer vai crer, quem não quiser crer, sabe que não está crendo, e aí, azar é de quem? De quem não crê. Ok? Amém? Deus te abençoe, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra, pelas orientações que nós recebemos aqui, para que nós nos mantenhamos firmes, ó Deus, nessa verdade, ó Pai, sem olhar para o mundo, sem se conformar com ele, mas simplesmente vivendo o que o Senhor tem nos orientado. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja, para que ela se mantenha sempre perseverante. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.